Continuando a aula sobre ação, nós vamos tratar então das condições da ação. A ação, enquanto um direito, como todos os direitos, nenhum direito é absoluto. Então, para o exercício do direito de ação é necessário cumprir algumas exigências, algumas condições, que chamamos de condições da ação. O CPC de 1973 estabelecia três condições: a possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir e a legitimidade de parte. Já o CPC de 2015, ao tratar das condições da ação, não manteve a possibilidade jurídica do pedido. Tratou de duas, no seu artigo 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Então são duas as condições da ação: o interesse processual e a legitimidade ativa e passiva. Então, o que vem a ser essas duas condições? Rapidamente, a legitimidade ativa e legitimidade passiva. A aptidão, então, para figurar como a parte autora e a aptidão para figurar como parte ré no processo, né? Quem são as pessoas que podem figurar como autor, quem são as pessoas que podem figurar como réus. E com relação ao interesse processual, nós temos, para identificar o interesse processual, o trinômio: necessidade, utilidade e adequação. Para a defesa do direito da parte autora, é necessária a ação judicial? Será que é indispensável propor a ação para garantir, para resguardar o direito da parte? Por exemplo, dois exemplos que se encaixam na necessidade: o inquérito judicial para apuração de falta grave. É a ação prevista no artigo 853 da CLT para quando o empregado é exigente para a hipótese, ou prevista para a hipótese, do empregador pretender dispensar por justa causa um empregado estável, quando esse empregado estável vem a cometer uma falta grave. Então, no caso do representante sindical, se cometer uma falta grave, por exemplo, numa greve, incendiou um ônibus, por exemplo, foi flagrado, então é necessário ajuizar o inquérito judicial para apuração de falta grave, para que a Justiça do Trabalho profira uma sentença rescindindo o contrato desse empregado estável. Porém, no caso do membro da CIPRA, no caso da empregada gestante, que são detentores de garantias provisórias de emprego, caso esses trabalhadores, esses últimos citados, membro de CIPRA ou gestante, caso eles cometam falta grave, é necessário o ajuizamento do inquérito judicial para apuração de falta grave, para que o empregador possa exercer a dispensa por justa causa? Então, não é necessário, né? Segundo o entendimento já dominante na jurisprudência, não é necessário. Logo, o empregador que ajuizar o inquérito judicial é carecedor de ação por não cumprir o requisito da necessidade. O segundo requisito para a gente identificar o interesse de agir é a utilidade. Então, o processo é útil para satisfazer a tutela reivindicada pelo titular do direito? O processo não pode ser uma consulta. Então, a parte pretende saber do entendimento do Poder Judiciário sobre determinada matéria, caso venha a sofrer eventual e suposta lesão ao direito. Neste caso também, a parte autora vai ser carecedora de ação, porque se não foi ainda se concretizado nenhum fato que tenha lesionado o direito ou configurado ameaça à lesão, a parte não pode pretender ajuizar uma ação para obter uma consulta do Poder Judiciário. Então, esse tipo de demanda não é cabível, então a parte não atingiu o requisito da utilidade para identificar se há interesse processual. E, por último, a adequação. A adequação, se o meio utilizado pela parte autora é adequado para satisfazer a prestação jurisdicional. Por exemplo, um empregado público
um empregado seletista que trabalha numa empresa pública, então que vai sofrer um desconto no seu salário por parte do empregador ou do seu gestor, o superior hierárquico que comete o ato. O empregado que ajuize um mandado de segurança para tentar impedir essa lesão a direitos ou de via inadequada. Nessa hipótese, é uma reclamação trabalhista comum para que veja cessar essa prática ilegal de descontos indevidos do seu salário e de restituição, ressarcimento de eventuais descontos indevidos já feitos. Então, analisamos esse trinômio necessidade, utilidade e adequação para identificar o interesse processual. Na legitimidade, a parte tem que ser uma parte que é apta a figurar como autor ou figurar como ré. Quem é que pode propor ação trabalhista? Então, o empregado. E aí nós temos a legitimidade ordinária ou a legitimidade extraordinária. Quem que pode pleitear direitos? A ninguém é dado pleitear direito alheio em nome próprio, só quando autorizado pelo ordenamento jurídico, a regra do artigo 18 do CPC. Então, a legitimidade ordinária vem do próprio titular do direito material, quando ele mesmo exerce o direito de ação. E a legitimidade, que chamamos de extraordinária, é a legitimidade exercida por outrem, que pleiteia em nome próprio direito alheio. O exemplo típico é dos sindicatos. Os sindicatos autorizados pela Constituição, pelo artigo 8º, inciso 3º da Constituição, representam a categoria profissional, judicial e extrajudicialmente. Então, o sindicato pode propor uma reclamação trabalhista em nome próprio. O sindicato, como substituto processual da categoria, dos trabalhadores da categoria profissional, propõe a ação em nome do sindicato para pleitear não direitos da entidade sindical, mas direitos cujos titulares são os trabalhadores integrantes dessa categoria profissional. Mas, enfim, e com relação também à legitimidade, nós tratamos da legitimidade passiva. Quem é que pode ser demandado na Justiça do Trabalho? Quem são réus, empregadores, responsáveis pelo não cumprimento das parcelas trabalhistas por parte dos empregadores, como no caso da terceirização, como no caso do trabalho temporário. O tomador de serviço é responsável pelo pagamento das parcelas não satisfeitas pelo empregador, no caso do trabalho temporário da Lei 6.019, certo? Mas o ponto principal no que diz respeito à análise das condições da ação, destacamos que as condições da ação devem ser analisadas de forma abstrata. E aí nós temos a aplicação da teoria da asserção. Segundo a teoria da asserção, a análise das condições da ação, como já dito, são feitas de forma abstrata, considerando como verídicas, pelo menos em tese, as alegações constantes na petição inicial. Não quer dizer que o autor, o reclamante, ele vai ter o seu pedido julgado procedente. São dois fatos distintos. Antes de analisar o mérito da ação, antes de analisar o mérito da causa, o julgador ele deve analisar se estão presentes os requisitos para apreciação desse pedido, para os requisitos para admissão dessa causa. Então, ao analisar a presença das condições da ação, segundo a teoria da asserção, o intérprete deve analisar em abstrato, considerando como verdadeiras, pelo menos em teses, as alegações constantes da petição inicial. Vamos aos exemplos. A questão do trabalhador que ajuiza uma reclamação trabalhista pleiteando um reconhecimento do vínculo de emprego. Então, o trabalhador alega que trabalhou para o reclamado com vínculo empregatício, com subordinação jurídica, dizendo que não teve reconhecidos
os direitos trabalhistas e pleiteia na justiça o cumprimento dessas obrigações trabalhistas por parte do empregador. Caso o empregado não esteja com a razão, caso não seja uma relação de emprego, caso seja uma relação de trabalho autônomo, estão ou não presentes as condições da ação? Então a resposta a que chegamos é que estão presentes as condições da ação, tanto a legitimidade de parte quanto o interesse processual. Mas como assim, professor? Veja bem, percebam, vamos utilizar a teoria da asserção, considerando como verdadeiras em tese as alegações da petição inicial. É dessa forma que devemos analisar as condições da ação. Diferente será analisar a questão de mérito, se o pedido do autor vai ser deferido, se vai ser julgado procedente ou não. É só para analisar a existência das condições. Então, tomando como verdadeiras as alegações constantes na petição inicial, o autor alega que trabalhou com subordinação jurídica com vínculo empregatício. Então, tomando como verdadeira essa afirmativa, ele é parte legítima para pleitear reconhecimento de direitos trabalhistas perante a Justiça do Trabalho? Tomando como verdadeira a alegação do autor na petição inicial, que o reclamado é seu ex-empregador que não cumpriu com as obrigações trabalhistas. O reclamado é pessoa legítima para figurar como réu perante a Justiça do Trabalho para responder pelas obrigações trabalhistas, pelo cumprimento das obrigações trabalhistas e mais. Essa reclamatória trabalhista ela é necessária para que o autor tenha seus direitos trabalhistas satisfeitos. É útil para isso, é útil para que a Justiça determine o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte do ex-empregador e mais, é a via adequada? Então a resposta é afirmativa. Tanto o autor é parte legítima para pleitear, quanto o reclamado é parte legítima para responder. Também a ação é necessária, é útil e é a via adequada à reclamação trabalhista. Então estão presentes as condições da ação. Agora, ele terá direito a receber porque vem a defesa, virá a defesa, negando a existência do vínculo, dizendo que é uma relação de trabalho autônomo, possivelmente como empreitada, como prestador de serviço autônomo, vai ter a produção de provas. Mas isso é outra questão, é uma questão já de mérito. Para o exercício do direito de ação, já estão presentes as condições de legitimidade de parte e interesse processual. A parte se o pedido vai ser julgado procedente, é uma questão de mérito que não está entre as condições da ação. Exemplos. Vamos tomar como verdadeira alegação do autor. O autor da ação se diz irmão do ex-empregado e pleiteia em nome próprios direitos trabalhistas que ele entende como não cumpridos pela ex-empregadora do irmão. Então, o irmão pode pleitear em nome próprio direitos trabalhistas do seu irmão, do outro irmão? Então, vamos tomar como verdadeira assertiva. O autor é irmão do trabalhador e o trabalhador teve direitos descumpridos. O autor é parte legítima para pleitear em nome próprio direito alheio? Então, a resposta é negativa. Falta aí o requisito da legitimidade de parte. Outro exemplo agora com a legitimidade passiva. O trabalhador ajuiza uma reclamação trabalhista contra o pai do seu ex-empregador. Então ele alega: seu ex-empregador não honrou com as obrigações trabalhistas. Porém, ele é insolvente, não possui bens passíveis de penhora. A única saída encontrada pelo trabalhador foi ajuizar uma reclamação trabalhista contra o pai do seu ex-empregador, porque o pai tem patrimônio e, na ótica do trabalhador, no seu pedido, ele alega que o pai deve responder pelos atos do seu filho, que é maior. Indagamos: o pai é parte legítima para figurar como reclamado, sendo que não é sócio, não tem nenhuma responsabilidade secundária? A resposta é negativa. Então, tomando como verdadeira alegação da petição inicial, o trabalhador alega que o reclamado
pelo simples fato de ser pai do seu ex-empregador, ele deve figurar no polo passivo da ação? Quer dizer, esse tipo de alegação ele não tem razão, é infundado, logo não estão presentes as condições da ação. Então, na análise das condições da ação, nós temos que estar atento à aplicação da teoria da asserção. Então, considerando em abstrato as alegações contidas na petição inicial, consideramos como verdadeiras, pelo menos em tese, o que foi alegado pelo autor na petição inicial e, considerando como verdadeiros, aplicar a análise da existência ou não das condições da ação, da legitimidade, tanto ativa quanto passiva, quanto o interesse processual. Perfeito? Então, espero ter auxiliado na compreensão da matéria e estou aí aberto e à disposição para o esclarecimento de eventuais dúvidas. Um abraço e até a próxima aula.